Você acompanha a partir de agora os principais destaques de hoje. O ex-presidente Lula, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, voltaram a ficar frente a frente no último debate antes do segundo turno das eleições. O evento, promovido pela TV Globo, foi marcado por troca de acusações entre os candidatos, com destaque para pontos sensíveis à campanha de cada um. Logo no primeiro bloco, os dois tiveram 15 minutos livres para tratar de qualquer assunto. Bolsonaro aproveitou a oportunidade para atacar a campanha do adversário e tentar se afastar das suspeitas relacionadas ao reajuste do salário mínimo. Ele negou a existência de um plano para desvincular o valor da inflação e chamou o oponente de mentiroso. Lula rebateu as declarações e disse que o presidente mentiu mais de 6.000 vezes durante o mandato. Fala, Lula, vem cá, fala aqui, vai na minha frente, fala aqui, olha pra minha cara e fala. Parece que o meu adversário está descompensado, porque ele é o samba de uma nota só. Eu estou dizendo que mentiroso é o presidente Bolsonaro, que mentiu 6.498 vezes durante o seu mandato e que só nos programas de televisão nós conseguimos 60 direitos de resposta das mentiras que ele conta. É isso. Ainda no primeiro bloco, a temática da corrupção ganhou destaque com menções diretas a episódios ligados aos dois candidatos. Diferentemente do primeiro debate do último dia 16, Lula conseguiu driblar algumas estratégias de Bolsonaro e administrou melhor o tempo disponível. Você levou, foi grana pro teu bolso, transpondo dinheiro público pro teu bolso, nessas obras que você adorava começar e não terminar. Lula, por que você não concluiu a transposição São Francisco? Responde pra gente aqui. Grana pro bolso, o povo brasileiro sabe quem levou. O Jair Messias Bolsonaro e sua família. A quantidade de imóveis que eles compraram, a quantidade de rachadinha não está na conta do Lula. E se depender de eu e ele, da gente medir a feria entre eu e ele, eu sou o único que tem atestado de idoneidade. Porque fui acusado para permitir que você ganhasse as eleições, fui julgado por um juiz mentiroso, ganhei 26 processos na Justiça Federal, ganhei 2 na ONU e ganhei na Suprema Corte. Eu estou um cidadão idôneo. O assunto corrupção também rendeu menções ao ex-deputado Roberto Jefferson, preso no domingo após atirar contra a Polícia Federal. Os dois trocaram farpas sobre eventuais alianças com o político, tentando se distanciar da imagem dele. Bolsonaro mencionou a relação de Jefferson com o mensalão e tentou atrelá-lo ao adversário. Processo por corrupção pra cima de mim, Lula? Você foi descondenado, Lula, por um amigo do Supremo Tribunal Federal. Você é um bandido, Lula. Jefferson é teu amigo de roubalheira, de compra de votos dentro do parlamento, e ele explodiu o seu partido. As referências a Roberto Jefferson foram repetidas no terceiro bloco, quando Lula insinuou que alguém teria orientado Bolsonaro a se afastar do petebista. Ele acabou de tentar esconder o Roberto Jefferson, o pistoleiro dele, o homem de confiança dele. Você mandou até seu ministro ir lá. Como foi o seu amigo Roberto Jefferson? Você então fez questão de ficar nervoso e dizer ele é bandido. Em meio ao embate, os dois candidatos também fizeram promessas ao eleitor. Bolsonaro anunciou um salário mínimo de R$ 1.400, sem indicar a fonte dos recursos, enquanto Lula diz que vai isentar do imposto de renda quem recebe até R$ 5.000. No bloco, com temas definidos, os candidatos discutiram pontos ligados à pobreza, à criação de empregos e ao meio ambiente. Também foi abordada a importância da Constituição. Eu jogo dentro das 4 linhas da Constituição. A minha carta da democracia é a Constituição. O cidadão diz que respeita a Constituição. Ele vive todo santo dia ameaçando o ministro da Suprema Corte. Ele vive ameaçando fechar. Ele vive ameaçando que não vai respeitar a decisão. Ele vive xingando pessoalmente os ministros da Suprema Corte. Questões como política externa, Auxílio Brasil e pandemia de Covid-19 também estiveram presentes no debate. As discussões também trataram da tradicional pauta de costumes, com ênfase ao aborto. No confronto, Lula atribuiu a Bolsonaro um discurso relacionado à distribuição de pílula do aborto. As falas foram dadas na época em que o presidente era deputado federal. Em resposta, o candidato do PL negou que tenha sugerido um remédio abortivo.
Conclui então o deputado que oferece que seja distribuído pílula de aborto para a sociedade brasileira em 1992, quando era deputado. Não confunda, você está pegando um jornal... Pílulas abortivas. Negativo. Esse é o título. Abortivo é Citotec, é pílula do dia seguinte, é isso? Após o confronto, Lula reforçou a importância da democracia em entrevista ao Jornal da Globo. Bolsonaro, por sua vez, disse que respeitará o resultado das urnas, mesmo que não seja reeleito. Só para tirar limpo de uma vez por todas, candidato, eu entendo que as suas palavras significam que o senhor respeitará o resultado, seja ele favorável ao senhor ou adverso ao senhor, é isso? Não há a menor dúvida, quem tiver mais voto, leva. É isso que é democracia. Hoje, Lula fará uma caminhada na Avenida Paulista, ao lado do vice Geraldo Alckmin e do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. O presidente Jair Bolsonaro participará de uma motocarreata em Belo Horizonte, onde será recebido pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. 6h07 agora. O IPEC e o Datafolha divulgam hoje as últimas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das eleições. Os números devem captar as impressões dos eleitores sobre o desempenho de Lula e Bolsonaro no debate desta sexta-feira. O IPEC vai entrevistar 4.272 pessoas em todos os estados do país. A análise contará com cerca de 1.000 eleitores a mais do que o levantamento de segunda-feira, quando Lula ficou com 54% dos votos válidos contra 46% de Bolsonaro. A margem de erro da pesquisa foi de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha, por sua vez, vai ouvir 8.320 eleitores em 253 municípios do país. O número de entrevistados será quase o dobro do levantamento de quinta-feira. Na ocasião, Lula ficou com 53% dos votos válidos e Bolsonaro com 47%. A margem de erro também foi de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. 6h08. Mais de 300 cidades brasileiras vão oferecer transporte público gratuito amanhã por causa do segundo turno. Dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, mostram que o número triplicou em relação à primeira fase do pleito. No último dia 2, apenas 62 municípios suspenderam as tarifas durante a votação. Dessa vez, todas as unidades da federação terão cidades com medidas diferenciadas, incluindo as 26 capitais e o Distrito Federal. Será oferecida gratuidade total ou parcial nos transportes, com o objetivo de beneficiar mais de 96 milhões de brasileiros. O coordenador de mobilidade do IDEC, Rafael Calabria, falou sobre a importância da medida. O transporte é um acesso a direitos e deve ser garantido. Por isso, é muito importante esse movimento que vem acontecendo em cidades brasileiras. O IDEC tem acompanhado, divulgado e pressionado para que mais cidades garantam o direito das pessoas votar sem precisar pagar tarifa no segundo turno das eleições agora. Ontem, a Justiça de Minas Gerais determinou que o governo estadual suspenda as tarifas de ônibus intermunicipais que operam na Grande Belo Horizonte. A decisão atendeu a um requerimento popular sobre o tema. A adesão ao passe livre ganhou o apoio de diversas regiões do país após uma decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu implicações administrativas relacionadas à concessão do benefício. No mesmo parecer, a Corte determinou que permanece proibida a redução da frota de ônibus durante a votação. Assim como no primeiro turno, as prefeituras deverão manter os coletivos em níveis normais de funcionamento, sem a tradicional diminuição dos fins de semana.